O ditado já diz que a união faz a força. Essa é uma verdade para quem escolheu o associativismo como forma de trabalho. Um dado do IBGE mostra que existem mais de 600 mil entidades privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil. Empresas propriamente ditas são outras 5 milhões, pelo menos. Esses números revelam que no mundo de hoje, trabalhar em equipe garante a solução de muitos problemas. O associativismo é justamente a prática social que envolve a criação e gestão de associações. As pessoas se agrupam por uma razão simples, para conseguir atingir objetivos comuns. Isoladas, elas dificilmente conseguiriam atingir suas metas. Nesta teleaula, você vai conhecer um pouco da história do movimento associativista e entender como ele evoluiu até aqui. Vai saber os caminhos para colocar uma cooperativa em funcionamento e o que é preciso para fazer isso dentro da lei. Os jesuítas são considerados os pioneiros na construção de um Estado cooperativo, ainda no século XVII. Eles defendiam o princípio do auxílio mútuo, comum entre os índios que viviam em terras brasileiras. Mais tarde, o médico francês Jean Maurice criou uma colônia cooperativa chamada Teresa Cristina, no Paraná. Esse fato é considerado o marco inicial do movimento cooperativista no Brasil. A história do associativismo no Brasil e no mundo teve outros pontos marcantes que muitas vezes se confundem com momentos de resistência e opressão. Vamos voltar no tempo para lembrar. A colonização no Brasil se deu à custa de trabalho escravo e violência. Negros e índios foram os povos mais atingidos. Isso obrigou esses grupos a reagirem contra a dominação e encontrarem novas formas de cooperação. O Quilombo dos Palmares foi uma comunidade de escravos fugidos que chegou a 30 mil pessoas. Eles se reuniram na área que hoje pertence a Alagoas e Pernambuco. Trabalhavam coletivamente e faziam permuta de produtos com as comunidades vizinhas para sobreviverem. Outra organização cooperativista na época colonial foi a República dos Guaranis. Ela reunia pequenos grupos no sul do Brasil que trabalhavam coletivamente, sem lucros individuais. Assim funcionou por 150 anos, quando a República foi exterminada por conquistadores portugueses e espanhóis. Sobre o associativismo, ele é parte de uma tendência gregária do ser humano que já nasce predisposto à vida em sociedade, né? Nós somos seres naturalmente sociais, portanto, seres naturalmente gregários. Nós precisamos, para desenvolver as nossas habilidades enquanto seres humanos, da vida coletiva. Do ponto de vista histórico, o associativismo ele pode ser pensado a partir de uma classificação que um autor da sociologia, Émile Durkheim, chama de solidariedade mecânica, que seria uma forma de solidariedade primitiva, que advém das instituições primárias que compõem a vida do indivíduo. Essas instituições que fazem parte do nosso processo de constituição enquanto seres humanos. E a primeira dessas instituições, obviamente, além da família, é a religião. E a religião, durante muito tempo, foi uma condição para que os indivíduos eles se associassem e buscassem uma qualidade de vida, e buscassem superar as dificuldades, muitas vezes impostas pela própria sociedade, e construir uma realidade de bem-estar para todos os indivíduos. As comunidades primitivas, a primeira forma de organização social, ela tinha o associativismo como uma condição indispensável, inclusive para a própria sobrevivência. A busca de alimentos fazia com que a necessidade dos indivíduos se agregarem, ela fosse emergencial. Então havia desde as sociedades primitivas, em virtude da necessidade de conquistar, de buscar alimentos, essa forma natural de organização humana.
Depois disso, obviamente, que os indivíduos eles começaram, é assim que entende o sociólogo Émile Durkheim, a partir da religião, das religiões primitivas, eles começaram a se reunir para a adoração de um totem. E isso já foi gerando outras formas de solidariedade entre esses indivíduos. Aqui no Nordeste brasileiro, há alguns movimentos que são muito ilustrativos, que exemplificam bem essa forma de associação através da fé, através da religião. Aqui no Nordeste brasileiro, nós temos a experiência emblemática de Canudos, em que Antônio Conselheiro, um grande líder religioso, consegue exercer um fascínio muito grande em fiéis e promete qualidade de vida para essas pessoas a partir da associação, de uma organização comunal que não tinha aí um caráter político, o caráter era essencialmente religioso, portanto também ideológico, para que esses indivíduos eles pudessem se contrapor, eles pudessem lutar contra as formas de dominação oligárquicas, contra o latifúndio, contra o trabalho semi-escravo. Então, a forma que eles encontraram foi esse associativismo, movido sobretudo pela fé, mas também por essa necessidade de construção de uma sociedade mais participativa, mais igualitária. Aqui no Ceará, nós também temos uma experiência emblemática do associativismo primário, primitivo, que foi o Caldeirão. Lá também, assim como em Canudos, havia uma figura, um exponente que conseguia regimentar indivíduos e representava a fé. No Caldeirão também a figura do beato José Lourenço, ela foi importante no sentido de fazer com que os indivíduos eles se mobilizassem na busca de uma sociedade melhor. Então, também a experiência do Caldeirão, ela é ilustrativa de uma forma de organização em que os indivíduos eles tentam lutar contra o status quo, contra uma sociedade extremamente desigual, uma sociedade marcadamente latifundiária, uma sociedade que havia uma exploração da mão de obra, e esses indivíduos encontraram como uma alternativa a constituição de uma outra sociedade que conseguisse ser esse guarda-chuva, que conseguisse abrigar todos esses indivíduos que passavam por uma situação de exclusão muito grande e que a partir da organização comunal eles conseguiram prover grande parte daquilo que eles precisavam para sobreviver. Então, são dois exemplos aqui no Nordeste de como essas associações, movidas pela fé, elas foram importantes para que esses indivíduos pudessem mostrar que é possível construir uma outra realidade, que é possível construir uma sociedade e que os próprios indivíduos eles são agentes da sua história. Essas experiências movidas pela fé, elas acreditavam que somente uma intervenção, a providência divina, ela seria capaz de modificar uma estrutura de poder que não privilegia aqueles que estão em estratos sociais inferiores. Hoje nós temos entidades da sociedade civil, ou seja, a sociedade se organizando e dizendo que através da associação nós podemos construir outros modelos, outros arranjos que permitam a participação mais equilibrada daqueles indivíduos que estão em estratos sociais inferiores. Então, hoje há uma quantidade enorme de entidades que se reúnem, em que os indivíduos eles acreditam que através da associação eles podem sim distribuir melhor o fruto da produção social, né? Já que vivemos em uma sociedade capitalista e o nosso modelo capitalista é um modelo extremamente excludente, né? Um modelo que não contempla amplos setores da sociedade, e a partir dessa perspectiva da associação que os indivíduos eles começam a pensar que há sim possibilidade de inserção nesse modelo capitalista através de um trabalho conjunto, mas isso se faz hoje a partir de organizações, né, da sociedade civil, entidades. E aí existe todo um regulamento, um regimento para que essas entidades elas possam se constituir enquanto pessoa jurídica de direito privado e elas possam atuar na sociedade gerando uma qualidade de vida maior para os seus membros. Nessa parte da teleaula, você aprendeu como o associativismo se desenvolveu ao longo do tempo e viu que no Brasil ele se mistura com as lutas de alguns povos. A seguir, você vai compreender o conceito de cooperação e como ela pode acontecer. Até já!
A lei define cooperativa como sendo uma sociedade de pessoas com forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil, não sujeita à falência, constituída para prestar serviço aos associados. O que diferencia uma cooperativa de outras associações são algumas características, como, por exemplo, adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços. Quórum para funcionamento e deliberação da Assembleia Geral baseado no número de associados e não no capital. Neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social. Prestação de assistência aos associados e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa. A de admissão de associados é livre, porém os associados devem concordar com o estatuto social da cooperativa e, consequentemente, com seus objetivos, sendo igualmente livres para desfazerem a associação. O nosso assunto hoje é associativismo, como trabalhar em grupo para conquistar um objetivo. Nesta parte da aula, você vai entender o conceito de cooperativa e saber mais sobre como elas podem ser classificadas. Cooperar significa colaborar com outras pessoas para alcançar resultados comuns. Já o conceito de cooperativa é o de uma sociedade com no mínimo 20 pessoas com interesses em comum, economicamente organizada de forma democrática, isto é, com participação livre e igualitária dos cooperados. Um cooperado é uma pessoa que se associa a uma cooperativa. Existem basicamente 3 tipos de cooperação. A cooperação motora é a coordenação de ações físicas. A cooperação intelectual é a coordenação de operações mentais. A posse e a gestão em comum são as várias formas de organizar o trabalho coletivo. Trabalhar em equipe é contribuir com um grupo em busca de resultados. É unir forças em prol de um mesmo objetivo. Um exemplo bem prático disso são as equipes esportivas que montam um time onde o empenho de todos é o que faz a diferença. Assim como acontece na vida, também acontece na quadra. O basquete é um esporte onde o sentimento coletivo é essencial. A cooperação e dedicação que vai desde a torcida até a comissão técnica é que vai definir qual será o resultado da partida. Todos os jogadores têm a mesma importância e entender que o grupo é a união de todos é um desafio, mas é também o grande diferencial. Por isso recebe o nome de time. Se um jogador não for bem, vão ter outros para suprir. Se um jogador estiver bem, os outros jogadores vão entender isso, que isso é bom para o time e vão ajudar o cara a sair melhor ainda. Então, acho que seria essa falta de egoísmo também faz parte disso, de todo mundo pensar junto e saber que todo mundo está fazendo o que está fazendo pelo bem da equipe. Felipe Ribeiro é veterano no esporte. São anos dedicados ao basquetebol. Muito tempo trabalhando em grupo e garante: o entrosamento é o segredo do sucesso de toda a equipe. O basquete é um esporte que você depende muito dos seus companheiros, da parte tática, de tudo que você treinou durante a semana para executar nos jogos. Eles estão juntos em todos os momentos, seja na quadra ou na academia. Quanto mais empenhados e envolvidos, mais conseguem aumentar as pontuações. São 5 jogadores, juntos, dando o melhor para alcançar o mais importante dos resultados: a vitória. Até na preparação física, o pensamento é coletivo. Os exercícios individuais são planejados para o resultado geral da equipe. Mesmo que um jogador tenha objetivos diferentes um do outro, o treinamento é idealizado para que haja um equilíbrio e, ao final, todo o grupo obtenha o mesmo potencial. As cargas, as repetições, as valências treinadas, a gente vai individualizando até chegar um momento de homogeneizar o grupo inteiro e todo mundo estar dentro de um mesmo patamar que o basquetebol profissional exige. O trabalho em grupo é cientificamente mais eficiente que desenvolver atividade sozinho. As ideias fluem com mais facilidade, os retornos são mais rápidos e os resultados mais positivos.
Além disso, também contribui para enriquecer e diversificar os conhecimentos. Mostrando para eles, com fatos e situações, que tudo é mais rápido, anda com mais qualidade, se protege mais e cada um entendendo, para que isso aconteça da melhor forma, cada um entendendo a sua função dentro da equipe. Trabalhar em equipe é uma grande chance de ensinar, mas é também a melhor das oportunidades para aprender. A analogia da vida. Na vida a gente não pode tirar um dia para hoje eu vou fazer devagar, hoje eu estou com preguiça, eu vou deixar para amanhã. Os resultados não vão ser os melhores. Eu vou fazer agora, eu vou fazer o melhor agora, não vou adiar meus compromissos, não vou negligenciar nada. Tudo vai ser feito com verdadeiro interesse. E aí, quando feito dentro de um grupo de pessoas, os resultados são excelentes. A cooperação pode assumir diversas formas. A cooperação compulsória é aquela resultante da divisão do trabalho, em que as regras não são livremente estabelecidas, e sim definidas por regulamentos e pela hierarquia. O trabalho nas fábricas é um exemplo. A cooperação livre ocorre entre indivíduos que definem eles próprios as regras de um trabalho em conjunto. Eles assumem obrigações entre si como iguais. O mutirão e a cooperativa são exemplos desse tipo de cooperação. A cooperação informal acontece quando as normas que comandam o trabalho coletivo não estão escritas, mas são conhecidas de todos pela tradição oral. Isso acontece quando realizamos em mutirão. Já a cooperação regulamentada acontece quando os indivíduos envolvidos elaboram regras escritas para definir como cada um deve participar e se relacionar dentro do grupo. A cooperativa moderna funciona dessa forma. O cooperativismo, na forma como se enquadram as empresas cooperativistas hoje, surgiu após a Revolução Industrial. O cooperativismo foi uma das respostas ideológicas ao capitalismo, em que várias correntes procuravam entender e contrapor a doutrina capitalista. O cooperativismo foi uma dessas vertentes, que visava um comércio mais justo. Então, a partir de 1844, um grupo de operários de Rochdale, que é uma cidade da Inglaterra, se organizaram e constituíram uma cooperativa que hoje se enquadra no ramo de consumo. Qual era a ideia deles? Adquirir os produtos que eles necessitavam para a sua sobrevivência sem intermediários. Então a cooperativa comprava junto ao mercado e repassava a eles sem colocar uma mais-valia. Então a cooperativa, nos moldes atuais, surgiu a partir desta cooperativa pioneira de Rochdale. Bom, o cooperativismo é, acima de tudo, uma ideologia. E essa ideologia é permeada por princípios e valores. Hoje a gente tem 7 princípios clássicos e a adesão livre e voluntária é o primeiro deles. Pelo princípio da adesão livre e voluntária, ninguém é obrigado a se tornar associado de cooperativa e também não é obrigado a permanecer numa cooperativa. Então a gente chama o princípio das portas abertas. A cooperativa ela não tem um número fixo de sócio, esse número é variável. As pessoas podem entrar e se retirar do quadro social. Agora, claro, não é uma liberdade extravagante. Existem critérios com responsabilidade. Existem critérios para que essa liberdade seja exercida. E esses critérios têm que estar escritos justamente no Estatuto Social, que é o documento normativo que vem dizendo o que é a cooperativa, como ela funciona, quais são os seus fins, o seu modo de agir. E também está escrito lá qual é o perfil que a pessoa tem que ter para se tornar sócio. Então, para se associar a uma cooperativa, a pessoa tem que preencher uma ficha de matrícula, que é um contrato de adesão, na verdade, em que ela adere às normas que estão no Estatuto. A lei das cooperativas determina que não pode ter vantagens e privilégios entre sócios. Então, de um modo geral, a cooperativa tem que tratar igualmente todos os associados. Agora, claro, para uma empresa funcionar, ela tem que ter uma organização. Então, o cooperativismo, por meio da Lei 5.764, tem uma regulamentação nesse sentido.
As cooperativas têm um órgão de administração, que pode ser um conselho de administração ou uma diretoria executiva, e tem um conselho fiscal, que é um órgão de auditoria interna, vamos dizer assim. E esses órgãos funcionam através de membros que são eleitos pela Assembleia Geral. Então, na verdade, eu não diria uma hierarquia, mas sim um sistema de representatividade de lideranças, que permita a organização. Então, na verdade, quando o diretor toma uma decisão, é o grupo que está tomando a decisão de forma delegada a esse diretor. A cooperativa ela tem esses dois órgãos que eu citei, mas tem um órgão supremo, que é a Assembleia Geral, onde todos os sócios têm o direito de ser convocados e o dever de participar, com a sua voz e o seu voto. Tanto pela ideologia como pela legislação, a cooperativa não deve visar o lucro, ela não deve buscar o lucro. Então, a cooperativa atua no mercado representando os seus sócios. Ela não atua com os associados, atua junto aos associados. Então, numa cooperativa agropecuária, por exemplo, o produtor produz arroz, vamos dizer, e ele repassa esse arroz a R$1 para a cooperativa, por exemplo. Se a cooperativa vender ao mercado por R$1,50, ela não vai pagar R$1 ao associado, não. Ela vai entregar R$1,50 para o associado. Então, ela não ganha dinheiro em cima do associado. A produção do associado, quando é vendida, é repassada integralmente para ele. Por isso, a cooperativa não tem fins lucrativos. As cooperativas, elas sobrevivem através das taxas de administração que os associados pagam. Aquelas taxas são para manter as despesas e os custos da cooperativa. Eventualmente, pode ser que surja uma arrecadação maior do que a despesa. E isso vai gerar uma sobra. E essa sobra é posta à disposição dos associados, que numa assembleia vão decidir a sua destinação. De igual forma, se a arrecadação for inferior às despesas, vai gerar uma perda. E essa perda tem que ser rateada pelo sócio. Então, note que não é lucro ou prejuízo, porque não é uma operação de mercado. Apenas os associados pagaram o valor, entregaram o valor para a cooperativa se manter, e esse valor pode sobrar ou faltar. O associado é responsável por esse ajuste. O capital é um valor pecuniário que o associado investe na cooperativa. Eu te falei, a cooperativa não ganha dinheiro sobre a produção do sócio. A cooperativa também não acumula riqueza pelas taxas de administração, porque a sobra ela devolve. Então, como uma cooperativa cresce? Como é que ela adquire patrimônio? Como é que ela desenvolve indústrias e serviços outros? Através do capital social. O capital social é um investimento que o associado faz para que a sua cooperativa cresça. Cresce o patrimônio da cooperativa e cresce o valor de participação de cada associado. A lei determina que cada associado deve subscrever um valor previsto no estatuto e que esse patamar não pode superar 1/3 do total, justamente para evitar que alguém se apodere da sociedade. Todos os associados têm igual importância para a sociedade cooperativa. O sistema OCB tem o dever legal de resguardar a doutrina cooperativista e regulamentar o cooperativismo. Dentro dessa sua atribuição, hoje são caracterizados 13 ramos no cooperativismo. É um rol exemplificativo que existe para que a OCB se articule melhor nas políticas de cada setor. Então, dentre esses 13 ramos, a gente pode destacar alguns que têm crescido mais. O ramo de crédito, o ramo de saúde, o agropecuário, que é o mais tradicional, o ramo de consumo e também o ramo de transporte, que aqui no Ceará é um dos que nos últimos anos experimentou um certo crescimento por conta da regulamentação realizada pelo poder público. Então, todos os ramos são importantes, mas a gente pode dizer que esses 5 ramos cresceram um pouco mais nos últimos anos. Tem um pouco mais de relevância nas atividades cotidianas hoje em dia. O surgimento do cooperativismo moderno acontece no início do século XIX, em meio às consequências econômicas e sociais da chamada Revolução Industrial, que provocou a substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril.
Essa evolução tecnológica teve consequências econômicas e sociais, como, por exemplo, o liberalismo econômico, que dizia que o mercado tinha de ser livre, sem obedecer ao governo. Os pioneiros da prática cooperativa buscavam pensar em modelos de reformas sociais e econômicas que amenizassem o impacto da expansão industrial. Você conheceu nesta parte da teleaula o conceito de cooperativa e também as suas modalidades. E entendeu como essa atividade, a atividade cooperativa, se modernizou. Na próxima parte, vamos saber como funcionam as cooperativas no Brasil e como é o dia a dia dessas organizações.